aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus,
desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel e todos digamos Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel e todos digamos Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel e todos digamos Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai,
lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros
e livrarás de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão
da proteção, salvação, diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus,
é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno Adonai lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno Adonai lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno Adonai lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos amém.
que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus,
desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai,
lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos e subjugará os que nos odeiam através deles e coroarão com a coroa da proteção, salvação, diadema da conquista e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra, e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo, até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros
e livrarás de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará os que nos odeiam através deles, e coroarão com a coroa da proteção, salvação, o diadema da conquista, e cumprir-se-á neles o que foi escrito. Pois o Eterno, Hashem, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Haja paz para Israel. E todos digamos, Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Deus, desde o Líbano até o deserto do Egito, do mar Mediterrâneo até Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno, Adonai, lhes entregue os inimigos que se levantam contra nós. Que o Eterno lhes entregue os traidores que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará, livrará os nossos soldados guerreiros e livrará de toda angústia, aperto, de toda ocorrência de enfermidade, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos, e subjugará